Bom, como dizem que quem está vivo sempre aparece, né? Eis-me aqui e para falar hoje de teoria da relatividade e voltar, né, com as aulas, né? Como deu para perceber aí, eu fiquei uma cota de mês aí sem postar nada, né? Ausente, por motivos que não convém explicar nesse vídeo, já que isso aqui é uma videoaula. Mas talvez no vídeo futuro eu fale, meu Deus, olha o que eu fiz com minha camiseta. Talvez no vídeo futuro eu fale, eu tava morrendo de saudade de gravar isso aqui, né? Tipo uma videoaula, aula explicando alguns conceitos, teoria de relatividade, qualquer coisa de física ou matemática, né? Que eu gosto muito disso. Eu até tava aqui estudando na lousa hoje mais cedo, tanto que, né? Mas, bom, eu fiz, né, um vídeo, há umas 3 semanas atrás, eu postei um vídeo aqui, tocando uma música do Megadeth, né, que é a Conquer or Die, e eu fiz isso, na verdade, mais por um teste, porque, na verdade, eu também, agora vou trazer outras coisas aqui, além de física e matemática, não que o canal vá parar de ter vídeos de física e matemática, não, jamais, esse é o foco, né, do canal, são os vídeos de física e matemática, mas, de vez em quando, uma vez ou outra ali, trazendo vídeos diferentes, né, talvez, sei lá, uma aula de violão e guitarra, quem sabe, dica, uma música, alguma coisa assim, né? Porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Então, bom, eu vou tentar desenrolar para ver como é que fica, né? Se sai. E ainda hoje eu vou ver, não sei se vou postar a outra aula hoje, mas eu vou começar um curso de física básica para graduação com base neste livro aqui, ó, que é o livro do Moises, que tenho certeza que muita gente deve conhecer, considerado por ser um livro muito difícil, porque os exercícios são bem difíceis, né? E ele explica os conceitos aqui, é bem explicado, cara, tipo assim, é um nível de detalhe absurdo, é um material, apesar do nome dele, né, ser meio estranho, ele é um autor brasileiro, né, ele tem 3 volumes desse livro, ou 4, eu não me lembro, mas eu acho que são 3. O segundo é o de eletromagnetismo, o terceiro, quer dizer, o de eletromagnetismo, que eu acho que está sendo usado como suporte aqui também para eu gravar esse vídeo. Não tá. Não, ele tá sim, ele tá aqui embaixo. Então, são os 3 livros que eu vou usar de base, tá? Pra gente falar sobre a física do ensino superior, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu abrir uma página. Aí, ó, ele é bem explicado mesmo, tá? E aí, é claro, né, você vai ter que ter alguma noção de cálculo ou outra, mas se também não tiver, dá pra gente explicar tranquilo, por exemplo, uma derivada, uma integral, porque não é, a gente vai usar, é um grupo pequeno, né, de coisas que a gente usa na física, e um grupo pequeno e importante, né, isso aqui é um detalhe. Mas bom, eu vou começar desde o básico, então, lá da graduação de física até o avançado. Mas não é a aula de hoje, tá? A aula de hoje a gente vai falar de relatividade, que eu acho que não tinha assunto melhor para eu voltar a gravar os vídeos, né, decidi voltar com esse tema aqui, que é o espaço-tempo de Minkowski. E minha voz tá meio estranha assim porque eu peguei gripe há uns dias atrás. E eu tô me recuperando ainda, né? Mas também não acho que é Covid, né? A galera, nossa, tá com gripe, tá tossindo, acho que é Covid. Se eu dar uma tossida aqui é por causa disso, né? Eu tô me recuperando ainda, tô tomando bastante água. Mas no geral eu tô bem de boa. Então, vamos lá. Já falei que mais, aí. Vamos falar aqui de relatividade. O espaço-tempo de Minkowski é aquele espaço-tempo plano, né, que você já deve ter visto algumas imagens, né, por exemplo, aquela malha, né, tipo, sei lá, se eu vou conseguir desenhar, mas é algo, meu Deus do céu, algo assim, ó. É aquele espaço plano, né, e aí a gente divide isso aqui em quadriculado, né, é aquele espaço-tempo plano lá, bem clichêzão que todo mundo já deve ter visto, certo? Que, por sinal, não é onde a gente trabalha com a relatividade geral. A relatividade geral, a gente usa um espaço-tempo curvo, né? A gente teria que usar daí uma geometria diferencial, né? Que é a geometria riemanniana, que atende aos requisitos da relatividade geral, né? Que é onde a gente usa a relatividade geral, que tem aquele desenho com formato mais ou menos assim, e a gente trabalha, por exemplo, sei lá, pega aqui um vetor, algo assim, e aí a gente... Isso aqui é geometria diferencial, tá? Não é o que a gente vai utilizar na relatividade especial. Na relatividade especial, a gente vai usar o espaço-tempo de Minkowski, que é o espaço-tempo plano euclidiano, tá?
Não, a gente não vai precisar de geometria diferencial para entender a relatividade restrita. Esse que é o ponto que eu estava querendo chegar. Bom, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal foi sobre dilatação temporal, né? Teoria da relatividade, como o tempo passa diferente, e lá a gente falou sobre os dois postulados da relatividade. E se você lembra, se você sabe quais são os dois postulados da relatividade, compreende eles de verdade, você não vai ter dificuldade para entender o que a gente vai fazer aqui hoje. Porque eu não vou me prender muito a... A gente vai ter que fazer algumas contas, é claro, mas eu não vou me prender ao rigor matemático muito alto. Mas se você entende o primeiro postulado que fala... No primeiro vídeo do canal eu falei sobre esses dois postulados, né? O primeiro postulado fala que as leis da física elas são invariantes na classe dos referenciais inerciais. Isto é, elas têm a mesma cara. As leis da física elas têm que ser tal que seja impossível eu diferenciar um referencial do outro. Né? Não existe um referencial privilegiado. Né? As leis da física elas se dão de maneira igual para os referenciais inerciais. O referencial inercial, né, aquele que se move com velocidade constante em relação ao outro. E a gente mostrou lá, naquela aula, se eu não me engano, que se um referencial é inercial, o outro também é, né? A gente consegue achar. E isso é fácil de provar. E o segundo postulado fala sobre a invariância da velocidade da luz, né? A velocidade da luz ela é a mesma para qualquer referencial inercial. Se você entende esses dois postulados e compreende eles, então não vai ter nada de misterioso que a gente vai falar aqui hoje. Na verdade, vai ser bem bonita essa discussão aqui. Dá uma olhada só. Vamos imaginar então dois referenciais inerciais. Eu vou pegar aqui o primeiro, que eu vou chamar ele... Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, o primeiro referencial, que eu vou dar 3 dimensões espaciais para ele. Para quem percebeu ali, tem um 4D em parênteses aqui, porque a gente vai falar da quarta dimensão aqui hoje. O que é a quarta dimensão? Existe uma quarta dimensão? Sim, na verdade a gente precisa de 4 dimensões para falar de relatividade especial e geral também, né? Mas a gente vai entender isso no final desse vídeo, tenho certeza, olha só. Esse aqui é um referencial S, eu vou chamar de referencial S. Estou sem criatividade aqui, vou chamar ele de S. O referencial S tem as componentes, tem o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. Referencial S em repouso. E o referencial, eu vou desenhar um outro referencial aqui, né, S', que é inercial em relação a S. Esse aqui é um referencial S'. E aqui então eu tenho os componentes, o eixo Z', X' e Y'. Ok? E aqui eu tenho a origem dos dois referenciais, né? Aqui está a origem e aqui está a origem. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, imagina que esse referencial S, ele tem velocidade V apenas na direção X. Eu poderia colocar Vx aqui, mas eu não vou fazer isso. Estou deixando explícito que ele tem... Estou te falando que ele tem velocidade V apenas para a direção X. Pessoal, por que você não coloca um menos V aqui, já que ele está indo em direção contrária da onde você orientou o X? Justamente porque eu estou falando do módulo da velocidade, tá? Eu estou preocupado com o módulo, né? Então, enfim. E aí, imagina que eu tenho aqui um detetor de luz aqui em cima, ó, no referencial S, tá? E aqui eu tenho um laser, uma lanterna, sei lá, uma lanterna. Eu tenho aqui uma lanterna no meu referencial S. De maneira que eu vou fazer o seguinte, vai acontecer um evento aqui. Qual é o evento que vai acontecer? Eu vou soltar um feixe de luz, o feixe de luz vai atingir o detetor, né? E voltar para a lanterna. Eu vou separar esses eventos aqui em 3, tá? Olha só. Eu vou separar no instante A, eu vou separar em 3 instantes diferentes. Então o instante A é o que? A luz saindo aqui do detetor. Então, no instante A, luz sai do detetor. Do detetor não, do laser. Da lanterna. Luz sai da lanterna. Ok. Instante B. Luz chegando
Aqui, ó, então esse aqui é o instante A e esse aqui é o instante B, que é a luz chegando no detetor. Luz chega no detetor. E o instante C, que vai ser a volta, né? Ela vai voltar aqui a lanterna. Então, instante C, luz volta a lanterna. Luz volta a lanterna. Fechou. Então, no instante A, a luz sai da lanterna, depois no instante B ela chega no detetor, e no instante C ela volta, ela retorna à lanterna, certo? Então aqui está o instante C. Ótimo, ótimo, ótimo. E uma coisa que é importante deixar claro é que no instante A, as origens dos dois referenciais elas coincidem. O que significa dizer que no instante A, as origens dos referenciais coincidem? Significa dizer o seguinte, que no instante A, eu vou ter isso aqui, ó, XA sendo igual ao XA', ou seja, né, o XA, o X do meu referencial S no instante A é igual ao X do meu referencial S' no instante A, quando a luz sai da lanterna. A mesma coisa com Y, né? YA vai ser igual a YA' e ZA vai ser igual a ZA'. No instante A, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte aqui agora, olha só. Vamos ver esse fenômeno acontecendo na visão dos dois referenciais, né? Então eu vou separar aqui para a gente ver. No referencial com linha, não vou colocar com linha, vou colocar aqui, ó, simplesmente S, linha. Não, aqui eu vou colocar o referencial S. Então aqui a gente vai ver tudo o que acontece com o referencial S. E aqui a gente vai ver depois na visão do referencial S', tá bom? Eu vou separar essas duas coisas aqui para a gente poder comparar elas. Beleza. Então vamos ver o que acontece. Primeiro, né? O meu referencial S', ele tem velocidade V para a esquerda. Você concorda comigo que é a mesma coisa que eu falar que o S' está parado e quem se move é o S, só que para a direita? Como assim? Não entendi. Imagina que tu está dentro de um carro. Se tu está dentro de um carro, você sabe que o carro tá andando. Você está lá dentro do carro, você olha para a janela e aí você vê a árvore passando para trás. Você fala, tá, a árvore está passando para trás, mas eu sei que a árvore está enraizada no chão, né? A árvore, ela está ali no chão, enraizada, não tem como a árvore estar se mexendo para trás. Eu sei que é o carro que está indo para frente. Mas pensa um pouco fora da caixa. Pensa que para o carro. Não para o carro de parar o carro, estou falando parar o carro mentalmente, na sua cabeça. Para o carro na sua cabeça. E imagina que a árvore está indo para trás, entendeu? Ao invés do carro que está indo para frente. É a mesma coisa. Essa relatividade, né, do movimento, ela é a mesma. Se a gente fizer os cálculos, se você quiser fazer um cálculo, por exemplo, independente do que seja, adotando a referência do seu carro indo para frente ou adotando a referência como a árvore indo para trás, vai dar o mesmo resultado. Essas duas coisas elas são equivalentes. Falar que o carro está indo para frente com dada velocidade ou falar que a árvore que está indo para trás e o carro está parado com determinada velocidade é a mesma coisa. Então, aqui acontece isso. Se eu estou com um referencial S', estou aqui no referencial S' e eu estou com velocidade V para a esquerda, eu posso dizer a mesma coisa falando que o S' está parado e que o S tem velocidade V para a direita, né? Eu poderia falar que isso aqui é V', já que eu estou no referencial S', né? Então, é a mesma coisa. Essas duas coisas elas são equivalentes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque para a gente analisar a visão estando no referencial S', a gente vai precisar estar no referencial S', né? E imaginar o que ele vê, né? Mas vamos começar pelo referencial S, então. Como que o referencial S percebe essa sequência de eventos aqui. Bom, então tá lá o referencial S, aqui tá a lanterna, né? E aqui tá o detetor. Bom, o evento A, luz sai da lanterna.
Bom, o que o referencial S vai ver? Ele vai ver a luz saindo em linha reta, né? Até porque ele está no referencial onde o evento está ocorrendo. Ok, luz saiu em linha reta. Esse aqui é o evento A. E o B também, né? Então o evento A e B já estão representados aqui, vistos do referencial S. Sai da lanterna e chega no detetor. E ela volta ali, né? Ela volta na mesma linha, né? Só que, para exemplificar aqui, eu vou fazer ela voltando aqui um pouquinho do lado. O evento C, ele vai ver desse jeito aqui, né? Esse aqui é o evento C. Volta a lanterna. E ela fica nesse loop aí, infinito de sobe e desce. Isso pro referencial S não tem segredo nenhum. Se eu chamar essa distância aqui, por exemplo, da lanterna ao detetor, eu vou chamar essa distância aqui de L. Se eu chamar essa distância de L, eu consigo até calcular o tempo que a luz leva para sair da lanterna, bater no detetor e voltar para a lanterna, né? O tempo, né? Primeiro, qual que é essa velocidade aqui? Essa velocidade aqui é c. A gente sabe que velocidade, né, é a distância sobre o tempo. A velocidade é a velocidade da luz, né? c. Isso aqui é a distância que ela percorreu. Como eu estou falando, como eu quero saber o tempo que ela leva para subir e para descer, eu tenho que fazer 2L, né? É o L de ida e o L de volta. Então é 2L sobre ΔT. De maneira que eu descubro facilmente o tempo que ela leva para ir e descer, que é 2L sobre C. Olha lá, que bonito. Certo? 2L sobre C é o tempo medido no referencial SC. Agora vamos ver o que acontece. Então olha só, antes da gente passar para o referencial S', concorda comigo que o XA é igual a XC? O que você está falando, cara? Olha só. A posição X no instante A é igual à posição X no instante C. É, porque o referencial S está parado, certo? Se o referencial S está parado, a luz saiu daqui, bateu no detetor e voltou no mesmo lugar. Esse C aqui só está representando os instantes, tá? Então, o X no instante A é o mesmo X no instante C. É a mesma posição, é isso que eu estou falando. Olha só, no instante A ela saiu da lanterna, bateu no detetor e voltou para onde? Para a lanterna no mesmo lugar. Igual eu falei, né? Eu deveria ter representado mais honestamente isso daqui como uma ida e uma descida em uma única linha, né? Porque aí o evento A e o evento C estariam no mesmo ponto. Eles estão no mesmo ponto. Eu desenhei separado aqui só para que a gente possa ver essa diferença de caminhos, né? Mas o XA e o XC são iguais. A mesma coisa com o Y, né? YA é igual ao YC e o ZA é igual ao ZC. De maneira que a diferença ΔX não existe, nem a ΔY e nem a ΔZ. Não existe diferença nesses pontos, né? Eles continuaram no mesmo lugar. Ok. E para o referencial S agora, vamos lá. Como eu falei, o referencial S, né, é como se ele tivesse... S', desculpa. O referencial S' é como se ele tivesse parado e o S estivesse se movendo com velocidade V para a direita. Então, o que o referencial S' vai ver é o seguinte. Aqui está a minha lanterna. A lanterna que ele está vendo lá no referencial S. Olha lá a lanterna no referencial S. Ele vai ver o instante A aqui, né? Que é o que? A luz sair daqui. Então a luz sai daqui. Opa! A luz sai daqui. Chega no detetor. Então aqui está o detetor, que no caso é o instante B que a gente caracterizou aqui. Luz chega no detetor, então o instante B está aqui. De novo, né? Por que o referencial S' não está vendo uma linha reta, igual estava vendo o referencial S? Justamente por causa dessa composição de velocidades, né? Então o S' está se movendo, né? Em relação ao S'. Então ele está vendo, óbvio que exageradamente, mas ele estaria vendo algo do tipo. Porque o S se move com velocidade V, né? E aí a luz vai voltar, deixa eu ver como é que eu vou fazer representar isso aqui. Meu Deus, espera. Aqui está o detetor, né, que é o instante B. E aí a luz volta para a lanterna, que seria o instante C.
Bom, claramente já dá pra ver que aqui eu não posso afirmar o que eu afirmei aqui, né? O x', olha só, o x', o x', ele é diferente do xc', né? Então, a existência de um ΔX significa que o ΔX', ele não é zero. A gente já vai ver quanto que ele vale. Agora, com y, a linha continua igual, né? YA' é igual a YC', e ZA' é igual a ZC'. Não aconteceu nada com essas duas outras coordenadas, justamente porque a gente está trabalhando em uma dimensão. A velocidade só se dá no eixo x, né? Bom, quanto que vale aquele ΔX' ali? Bom, primeiro, vamos lá. Eles não são iguais justamente porque no instante A, o x' no instante A não é o mesmo x' do instante C. Eles mudaram de posição. Ó. Ele estava aqui, aí ele veio parar aqui. Então, ele andou isso aqui, né, de distância, né? Tem essa diferença aqui, que é o ΔX', né? ΔX'. Essa distância aqui, né, é o que eu chamei de L, né? Tudo bem? Então aqui tem o meu L, que é essa distância aqui, né? Olha só. E aqui tem uma distância que eu vou chamar de D', que é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Bom, novamente, como eu medi o tempo pro referencial S, eu vou medir o tempo também pro referencial S'. Então, vamos lá. A mesma ideia, né? A gente vai usar aqui velocidade, distância sobre tempo. Como a velocidade aqui é a velocidade da luz, então C é a distância que ela percorreu, né? Que seria 2D'. 2D', eu tô querendo calcular o tempo total, né? Então, eu tenho que considerar a ida e a volta. 2D' sobre ΔT'. O ΔT' é justamente o que eu quero saber, né? E aí, portanto, né, o ΔT', ele vai ser 2D' sobre C. E aí, resta a gente saber quem que é esse D'. Para a gente saber quem que é D', como eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Vocês estão conseguindo perceber isso, ó? Olha só. Triângulo retângulo aqui, ó. Esse meu ΔX', quem que é ele? Bom, o ΔX', eu vou colocar aqui em cima. Vamos parar para raciocinar. O ΔX' é essa distância, né? É a distância que o referencial S se moveu do instante A até o instante C. Pô, mas o referencial S tem velocidade v, né? Se o referencial S tem velocidade v, então esse ΔX', ele vale v ΔT', porque o referencial S' mediu aquele tempo, tá? Então, ele mediu uma distância ΔX' que vale v ΔT'. Então, essa é a distância, né? Por isso que XA' não é igual ao XC'. Ele é diferente justamente porque o ΔX' vale esse valor aqui, ó, v ΔT', tá? Então, com isso, eu consigo descobrir quem que é o meu D', né? Porque, fazendo a relação pitagórica aqui, eu tenho que D' ao quadrado é igual ao ΔX' ao quadrado mais o L ao quadrado. Só que se eu estou pegando esse cateto aqui, eu estou pegando metade do ΔX', né? O ΔX' é sobre 2 que eu estou pegando. Então é esse cara aqui dividido por 2, né? Então o meu D' ao quadrado vai ser 1/2 de V ΔT' mais L ao quadrado. E o D', então, é a raiz disso, né? O D' é a raiz de 1/2 de V ΔT. Eu tenho que levar esses caras aqui ao quadrado, né? Então, D' ao quadrado mais L ao quadrado, tá? É a raiz desse cara aqui. Então, eu posso substituir ali, tá? ΔT', então, vai ficar 2 sobre C, né? 2 sobre C, e agora eu vou substituir o D'. O D' é raiz de
1/2 de V delta T' tudo ao quadrado mais L ao quadrado. Ok. Eu posso até passar esse C aqui, né, para cá. Na verdade, o que eu faço é multiplicar por C em ambos os lados. Se eu multiplico por C em ambos os lados, aqui dá 1. E aqui eu tenho C delta T'. Bom, eu vou ter que apagar aqui, que já estou ficando sem espaço. Deixa eu só pausar para apagar aqui alguma coisa. Bem, apaguei ali a representação dos nossos referenciais, né? Então, vamos lá. Continuando ali, a gente parou nessa expressão delta T', e aí eu multipliquei dos dois lados por C, né? Então eu tenho C delta T' é igual a duas vezes, né? A raiz. E aí eu já vou distribuir esse quadrado aqui também, tá? Então vai ficar 1/4 de V quadrado delta T'. Delta T'? É. Delta T' ao quadrado mais L ao quadrado. Então, a gente tem isso aqui, né? E aí eu já posso até, na verdade, eu posso elevar o quadrado dos dois lados. Elevando ao quadrado dos dois lados eu tenho C delta T' ao quadrado, tá? Se eu elevar ao quadrado disso aqui, aqui fica 1/4, que vai matar com esse 4 aqui, né? Mas eu vou escrever tudo aqui para você poder me acompanhar. Ao quadrado mais L ao quadrado. Tá, eu tenho isso, né? Eu elevei ao quadrado, a raiz matou, e aí esse 4 mata com esse 4. Eu tenho então que C delta T' ao quadrado é igual a V quadrado delta T' quadrado mais L ao quadrado. Só que quem quer V delta T'? V delta T' é o x', só que está ao quadrado. Então, a gente pode colocar aqui C delta T' ao quadrado é igual ao delta x' ao quadrado, né? Mais L ao quadrado. Agora, perceba uma coisa. O L é essa distância aqui, né? Que está presente nos dois referenciais. L é uma grandeza que os dois referenciais medem. Ok? Porque não há variação em y, né? Então, eu posso pegar essa expressão aqui que contém o L e substituir aqui, né? Então, dá para escrever ela aqui, ó. Olha só, isolo o L. Eu tenho que o L ele é igual a C delta T, né? C delta T sobre 2. Isso aqui que vale o L. Né? Então, a gente tem C delta T' ao quadrado é igual a delta x' ao quadrado mais o L é C. C delta T sobre 2 ao quadrado. Na verdade eu posso até já distribuir esse quadrado aqui, né? Ficaria então C quadrado delta T quadrado sobre 4. Isso aqui que é o L, né? Então, beleza. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar essa grandeza, delta x' quadrado, e eu vou passar para esse lado aqui. Então eu vou ter C delta T' ao quadrado menos delta x' ao quadrado. Isso aqui é igual a esse cara ao quadrado, né? Na verdade eu vou deixar ele na forma que ele estava, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou tirar esse 4 daqui. C delta T ao quadrado. Beleza? Bom, essa grandeza, ela é invariante, né? Eu estou relacionando coisas do referencial com linha com uma outra coisa medida no referencial sem linha, mostrando que essas grandezas são invariantes para esses
elas não mudam, independente do referencial inercial, né? Elas são invariantes. É isso que está me dizendo aquela expressão, né? Eu peguei coisas do referencial apenas com linha e igualei a coisas apenas do referencial sem linha. Eu já tinha falado sem linha, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu igualei esses dois referenciais por uma grandeza que não muda, né? Que no caso é o L, esse L aqui que a gente substituiu por essa expressão, certo? Bom, e aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Lembra que a gente tinha marcado, olha só aqui, ó, delta x, delta y e delta z, eles são nulos, né? Eles são zero para o referencial S. Enquanto que o referencial S', isso daqui não... O delta x, né? O delta y' é igual ao delta z', que é igual a zero. Eles sim são zero. O delta x' não é zero. Então, já que esses dois aqui são nulos, esses três são nulos, né? E esses dois aqui são nulos, eu posso muito bem subtrair eles aqui na equação. Porque se eu tenho uma coisa e tiro zero, continua sendo a mesma coisa. Então, na verdade, o que a gente vai ter é o seguinte aqui, ó, C. Abre o parênteses, C, delta t' ao quadrado, menos delta x' ao quadrado. Aí eu vou tirar delta y', que é zero, né? Delta y', menos delta z'. Isso aqui é igual, tem que colocar aqui, né? 1/4 de C delta t linha, não tem linha, né? Ao quadrado, menos delta x, menos delta y, menos delta z. Ok? Deixa eu pensar uma coisa aqui. Cara, na realidade, esse 1/4 aqui eu já poderia ter cortado ele faz tempo. Eu não sei porque que eu tô carregando ele comigo, né? Olha só, se eu substituo aqui o L, fazer vídeo sem preparação nenhuma é complicado, porque eu tenho que pensar e explicar. Eu juro que eu vou começar a me preparar mais para fazer os vídeos, cara. Mas olha só, para pensar aqui comigo. Se o L vale isso aqui, né? E aí ele estava ao quadrado. Eu ia isolar, eu ia fatorar esse sobre 4 que estava aqui também, né? Então, é como se eu tivesse substituído ele aqui, ó. Aqui tem um sobre 4. E aqui também tem um sobre 4, né? Que estava aqui, ó. Pensa que isso aqui está assim. Pô, eu poderia ter juntado isso daqui, né? Fatorado numa coisa só e cortado. Só que eu não fiz isso, né? Só que eu não fiz isso. Mas eu já poderia ter sumido com ele da minha vida faz tempo. Então me perdoem aqui, ó. Aqui eu vou colocar só C delta T. E aqui, né, ao quadrado. E aqui também só C delta T quadrado. Ok. Né? Certo. Então, a gente tem essa igualdade aqui, que eu vou ter que apagar de novo, então eu já volto. Eu vou tentar até deixar mais bonitinho aqui. Bom, eu escrevi aqui em cima, né, o que a gente tirei aqui de baixo. Então, a gente parou nisso, né? C delta t' quadrado menos delta x' quadrado menos delta y' quadrado menos delta z' quadrado é igual, não sei se está dando para ver aqui, mas isso aqui é um delta z', tá? Ao quadrado. Isso é igual a C delta t quadrado menos delta x quadrado menos delta y quadrado menos delta z quadrado. Lembra? Delta y' ao quadrado é igual ao delta z' ao quadrado, que é igual a zero, tá? Por isso que eu posso fazer isso aqui, porque eu estou subtraindo da equação nada. Então ela voltaria a ser o que era aqui, tá? E aqui todos eles são zero, né? Tanto delta x, delta y, delta z são zeros, né? Então beleza. Para deixar isso aqui um pouco mais bonito, aqui a gente vai fazer o seguinte, na verdade, a gente vai trabalhar agora na forma diferencial. Trabalhar na forma diferencial, cara, nada mais é do que tomar o limite, por exemplo, desses deltas, por exemplo, delta x indo a zero, tá?
Se eu tomo o limite do Δx indo a zero, isso aqui vira um dx. É só isso. Eu tô analisando uma distância, um intervalo muito pequenininho, né? Um intervalo que tende a zero, mas não é zero. Ele passa a ser um dx. E eu vou fazer isso aqui para todos, né? Para o y e para o z. Então, na forma diferencial, né? Então aqui, ó, diferencial. Diferencial. O que a gente tem é c, no caso o ΔT passa a ser um dt. C, dt' quadrado menos dx' quadrado menos dy' quadrado menos dz' quadrado é igual a c dt quadrado menos dx quadrado menos dy quadrado menos dz quadrado. Beleza? E agora? Tá, vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui de forma um pouquinho mais compacta, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou introduzir aqui agora uma notação. Ó, vamos pegar x, y e z, tá? X, y e z. E eu vou chamar o x de x1. Eu vou chamar o y de x2. Eu vou chamar o z, adivinha, de x3. Por que você está fazendo isso? Isso aqui é uma notação. A gente usa muito na relatividade. Principalmente quando a gente vai trabalhar com essa notação tensorial, né? Mas no caso não é uma notação tensorial. É simplesmente para que a gente possa compactar tudo num símbolo de somatório, né? Então, o x1 é o x, o x2 é o y e o x3 é o z. Na verdade, eu só estou chamando as mesmas coisas, estou chamando de outra coisa, tá? Eu posso fazer isso. E o x0 vai ser o t. O tempo é a coordenada zero, né, que a gente fala. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dimensões. Minha voz está falhando. Mas vamos lá. Tá, se eu chamar esses caras assim, então o que eu vou ter... Deixa eu colocar isso aqui em outro lugar. Vou colocar isso aqui, ó, pode ser, ó. Vamos lá então, x1, x2, x3 e x0. O x1 é o x, o x2 é o y, o x3 é o z e o x0 é o t. Eu vou ter o seguinte aqui, ó. C. O dt eu não vou substituir ainda por dx0, tá? Eu vou deixar dt mesmo. Depois eu substituo ele. C dt' ao quadrado menos. Agora a gente tem um somatório aqui, né? Então eu posso escrever isso aqui como sendo o somatório. Eu vou usar um índice aqui. Pode ser o índice i. Quando i vai de 1 até 3. De dx i ao quadrado, né? Substitua i por 1. Eu vou ter dx1 ao quadrado. Só que quem que é o x1? x1 é o x, então eu vou ter dx ao quadrado. Aqui é linha, né? dx' ao quadrado. Substitua i por 2 aqui. Então eu vou ter daí mais, né? Coloco 2, eu vou ter dx' 2 ao quadrado. Só que quem que é o x2? É o y. Então é a mesma coisa eu dizer que eu tenho dx dy' ao quadrado. Então, né? É tranquilo de ver isso. Isso aqui então tem que ser igual a cdt dt ao quadrado menos a mesma coisa, né? Somatório, quando i vai de 1 a 3, de dxi. Opa! Dxi. Só que nesse caso aqui sem linha. Eu poderia chamar de outra coisa, eu poderia chamar de j. Vou chamar de j. Então é dxj, tá? É a mesma coisa aqui, tá? Coloca o j igual a 1. Eu vou ter dx1 ao quadrado. Só que o x1 é o x, então é a mesma coisa que eu tenho dx ao quadrado. É só para a gente escrever de forma mais compacta. Então a gente tem isso até aqui. Ok? A gente tem isso. Ó. Essa aula aqui está ficando gigante, eu sei.
Mas beleza, e agora o que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. Como o tempo é a coordenada zero, né? Na verdade eu não vou substituir isso aqui ainda, mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer... Vou pegar esse cara aqui e trazer ele para cá, certo? Eu vou ter então que C dt ao quadrado é... Veja que eu já igualei duas grandezas que são invariantes, né? Então, isso aqui vai ser C dt, C dt linha ao quadrado menos essa soma aqui, né? De I indo de 1 até 3, certo? E de dxi ao quadrado, é linha, né? Linha ao quadrado. Aí eu passei esse cara aqui também, né? Mais a soma de j indo de 1 até 3 de dx quadrado j. Na verdade, olha só, o que a gente pode avaliar aqui, analisar, né, é o seguinte. O que acontece, por exemplo, se esse meu dxi, porque isso aqui é uma subtração, né? O que acontece se esse cara aqui, ele for maior do que o meu CDT? Vamos poder analisar com J, sem referencial sem linha também. O que acontece se o meu dxj for maior, por exemplo, do que o CDT? Eu vou apagar aqui para a gente fazer essa análise, tá? Pega aí. Bom, novamente então, analisando, né, o que a gente tem aqui. Analisar o que acontece se esse cara for maior. Primeiro, falar que isso daqui, né? Tá, a gente chegou nisso, beleza. Mas isso daqui é uma... Eu vou trabalhar aqui, por exemplo, com esse cara, tá? Com esse cara aqui. Isso aqui é uma distância, tá? Eu vou chamar isso aqui de um ds, por exemplo, quadrado. Isso aqui é CDT, CDT quadrado menos soma, eu vou chamar de I agora, tá? Eu posso trocar esse índice aqui. Quando I vai de 1 a 3 de dxi ao quadrado. Tá? Eu não estou preocupado com esse cara aqui mais. Essa grandeza é invariante, né? Então, esse ds que a gente achou aqui, que eu chamei isso aqui, né, de ds, então, essa é a grandeza invariante. Isso aqui, então, isso aqui é uma distância, tá? Eu estou levando essa distância aqui ao quadrado. Porém, olha só, vamos analisar algumas coisas. Dxi, essa soma aqui, o que acontece se a soma de dxi, quando I vai de 1 a 3, for maior do que o ds quadrado, por exemplo? O que acontece quando essa soma aqui for maior? Ou melhor, o que acontece quando isso aqui for maior do que o CDT, né? CDT ao quadrado. Bom, se isso aqui for maior que CDT quadrado, esse cara aqui, CDT quadrado vai dar um valor negativo, né? Eu vou ter que fazer isso. Como esse cara aqui ele é maior, então eu vou ter que... Isso aqui resulta para mim um ds menor que zero. Ou melhor, ds quadrado vai ser um número menor que zero, né? Só que se ds quadrado é um número menor que zero, ou seja, um número negativo, isso não faz sentido, porque eu vou ter ds como sendo raiz de um número negativo. E isso não faz sentido, fisicamente falando, tá? Porque isso significa que, se essa distância aqui ela é maior do que essa coordenada aqui temporal, que seria a mesma coisa que colocar o dx0 aqui, tá? Isso significa que você está andando
numa velocidade mais rápida do que a luz. Então, é como se, vamos supor que você quer chegar num ponto aqui, você tem um ponto aqui no espaço, e aí você tem outro ponto aqui. Falar que o ds, falar que o dx, essa soma aqui, é maior do que o cdt, é a mesma coisa do que falar que enquanto a luz se propaga até aquele ponto, você está aqui, né? Enquanto a luz se propaga até aquele ponto, imagina que tem uma determinada luz aqui, você vai conseguir caminhar mais rápido do que a luz e chegar naquele ponto antes da luz ter chegado, tá? O seu caminho de P até Q, por exemplo, ele é complexo, por isso ele não pode acontecer, tá? Esse cara aqui não ocorre, ele não existe, isso aqui não é uma solução, tá? Essa solução aqui, ela não ocorre. Então, tá. Vamos para outra solução. É como se fosse viagem no tempo isso aqui, né? E aí, a gente, na verdade, trataria melhor disso com algumas teorias do buraco de minhoca e tudo mais. Mas, enfim, teoria das cordas também. O que acontece se o CDT, vamos ver aqui, ó, CDT for ao quadrado, né? É DT, por que eu estou colocando delta aqui, né? For igual a essa soma aqui, né? DXI quadrado e indo de 1 a 3. O que acontece se eles forem iguais? Se eles forem iguais, significa dizer que ds quadrado é igual a zero e que ds é zero. E tudo bem com essa solução aqui, porque imagina de novo lá 2 pontos. Isso ocorre com objetos sem massa. Falar que CDT é igual a essa soma aqui, né, que a coordenada temporal é igual à coordenada espacial, aqui essas coordenadas espaciais, significa andar na velocidade da luz. Significa que o tempo para você, ele não existe, né? O que existe são coordenadas, é como se o tempo parasse, né? Você tá na menor distância possível quando você, entre dois pontos, por exemplo, se eu estou preocupado lá mais uma vez, ponto P e ponto Q. Então, a maior velocidade que eu posso andar sem cometer aquele crime de chegar antes da velocidade da luz é a própria velocidade da luz, né? Então, eu vou caminhar para cá com uma velocidade c. E isso está tudo bem. Isso ocorre, por exemplo, com o fóton, né? Isso aqui é uma solução para o fóton. E objetos sem massa, né? Ou seja, o fóton. O fóton tem massa nula. E a última análise, né, que restou pra gente, que eu acho que agora a resposta fica mais óbvia, que é o que acontece quando esse cara aqui ele é menor. Né? Então, quando essa soma aqui, quando i vai de 1 a 3, de dxi quadrado é menor do que c dt quadrado. Quando isso acontece é trivial, porque isso aqui ocorre pra gente mesmo, né? Para objetos e corpos massivos, né? Ou seja, a luz anda mais rápido do que qualquer outro corpo massivo, né? Então aqui eu tenho 2 pontos, vou colocar K e L. Então a luz se propaga com velocidade c, enquanto o outro corpo, como esse cara aqui é menor, né? Isso aqui significa que o ds, a distância, vai ser um cara maior do que zero. Ou seja, a distância a percorrer, né? Não é como se a luz vai chegar, a informação chega lá antes de mim, a luz vai chegar lá antes do que qualquer outro corpo massivo, né? Então, essa é a solução dada por fóton, que é quando o ds for nulo, quando o ds é nulo, né? O ds ser nulo significa esses caras aqui serem iguais, ok? E se esse cara aqui ele é menor, que é o caso geral, né? Para a maioria dos corpos, então ocorre essa segunda solução aí, né? Que é o que a gente está acostumado, né? Com a luz sendo mais rápida do que qualquer outro corpo, né? Não tem nada com massa que consiga ultrapassar essa velocidade, né? Bom, tá, feita essa análise mais física, né? E técnica, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Como eu chamei de ds, eu apaguei aqui, como eu chamei de ds quadrado, esse c dt quadrado menos essa soma aqui, quando i vai de
de 1 a 3 de dxi ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou apagar o que está aqui desse lado, então só um minuto. Bom, mais organizado ali, escrevi o que a gente tinha aqui, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, ds quadrado é c dt ao quadrado menos. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou colocar dois somatórios. Vou colocar aqui um somatório de i indo de 1 a 3 e um somatório de j indo de 1 a 3. Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso, como isso aqui está ao quadrado, eu posso fazer simplesmente isso daqui, ó, dxi, por exemplo, vezes dxj. Aí você fala, não, eu não posso fazer isso, porque se eu tenho, por exemplo, o i igual, coloca 2 aqui, porque isso aqui é uma soma, né? Então isso aqui é como se fosse multiplicar dx1 com... Isso aqui vai multiplicar dxi com dxj, só que quando o i for diferente de j, eu vou ter, por exemplo, dx2 com dx3. Como que eu vou levar esse cara? Ele não vai ficar ao quadrado. É por isso que a gente vai multiplicar isso daqui por uma quantidade, por um objeto, chamado delta de Kronecker, delta IJ. O que é a delta de Kronecker? A delta de Kronecker, ela tem uma propriedade muito interessante, que é a seguinte: ela é 1, ela é 0, se e somente se o i for diferente de j, tá? E ela é 1 se e somente se o i for igual ao j. Isso resolve o nosso problema, porque se eu tiver um índice i que não seja igual ao j, ele vai zerar e pronto. Eu não vou ter termos cruzados, eu não vou ter, por exemplo, dx2, dx3, tá ligado? Eu vou ter só 2 e 2, ou dx3 com dx3, que daí sim, né, daria dx2 quadrado, dx3 quadrado. Então essa delta resolve nossos problemas. É por isso que a gente vai ter que multiplicar pela delta de Kronecker. Então, tá, ok. Até aí tudo bem. Então, beleza. Olha só, vamos copiar aqui então o que a gente tem. ds quadrado, né, é igual... no espaço-tempo, na realidade, essa delta de Kronecker aqui, ela passa a ser a métrica, né? Isso aqui, né, é o que a gente vai chamar de métrica de Minkowski agora, porque, quer ver, ou notação, a gente vai usar a métrica de Minkowski, né? Vou colocar aqui, ó, métrica de Minkowski, que funciona no espaço plano, né? Igual a gente viu ali. Que é o quê? Lembra que o tempo, né, é uma dimensão que a gente está considerando como uma dimensão zero, né? A gente tinha definido lá x0 como sendo o tempo, né? O x1 como sendo o x, o x2 o y, enfim. Então eu vou escrever sempre o seguinte, ó, ds ao quadrado, essa distância aqui, ela é c dx0, né, ao quadrado, menos esse somatório aqui de i indo de 1 a 3, j indo de 1 a 3, dxi, dxj, delta ij. Opa, delta ij. Tá legal? E aqui eu tenho essa coordenada aqui, coordenada zero. Eu posso incluir essa coordenada zero aqui, tá? Posso incluir essa coordenada zero aqui como sendo o próprio espaço-tempo, né? Aqui eu só estou tratando do espaço. Só que se eu for tratar do tempo, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar aqui embaixo mesmo. ds quadrado aqui, ó,
se eu for tratar então, né, do espaço-tempo, eu vou trocar esses índices por índices gregos, né? O Einstein tem uma convenção na relatividade que é o seguinte: quando eu uso letras latinas, I, J, K, isso aqui vai de 1 a 3. Quando eu uso letras gregas, tipo Mi, Ni, Alfa, isso aqui vai de 0 a 3. Isso aqui é só preguiça de copiar, tá, gente? E isso é uma convenção aí. Letras gregas, então, vão de 0 a 3, justamente para a gente falar do espaço-tempo. Então, em termos do espaço-tempo, né, agora a gente tem então, esse somatório, né? A gente tem, na verdade, C dx0, seria a coordenada temporal aqui ao quadrado. Então, menos, né? Aqui, ó, Mi, que vai de 0 a 3. Ni, por exemplo, que vai de 0 a 3. De dxmi, dx ni. E agora a gente tem um delta mi, ni, que atende às mesmas propriedades, tá? É claro que eu posso representar essa delta aqui em termos de uma matriz, né? Por exemplo, eu posso falar que o delta ij, como os índices vão de 0 a 3, isso aqui vai ser uma matriz 3 por 3, tá? Então, ela seria 1, ela seria 0, né? Por exemplo, aqui ela seria 1. Como eu preciso alterar, eu preciso que as quantidades sejam negativas, né? As espaciais, então eu vou colocar 1 para o tempo, aí ela vai ser menos 1, menos 1, menos 1 e 0 nas diagonais, tá? A mesma coisa para Mi e Ni, só que Mi e Ni vão de 0 a 3, ou seja, elas vão ter 4, né? Colunas. Desculpa, aqui é 3 só, tá? Aqui é só 1, 1, 1, né? E as diagonais, quer dizer, é como se fosse uma matriz de identidade isso daqui. Agora o delta mini não, né? O delta mini, como esse cara vai de 0 a 3, então são 1, 2, 3, 4, representar ele na forma de matriz, eu vou ter que colocar aqui a coordenada temporal e as coordenadas espaciais aqui, e o resto sendo 0, tá? Então, ok, mas isso é só representação matricial, tá? Ok. Então, como é que a gente vai proceder ali com o que a gente tem? Com isso daqui, né? Bom, eu vou apagar aqui. E esse delta mini é justamente o que ele vai passar a ser a métrica de Minkowski, né? A métrica de Minkowski, que é simplesmente esse delta mini aqui que a gente está utilizando, ele passa a ser o que a gente chama de eta mini. Eu não vou entrar muito em detalhe com relação aos índices covariantes e contravariantes, tá? Isso daí é lá mais pra frente que a gente vai discutir em relatividade geral. Até na verdade em relatividade especial também, mas é na notação tensorial por causa da geometria riemanniana, né? Que as derivadas, na verdade, elas não são derivadas normais, elas são derivadas covariantes. E os índices, a gente sobe e desce índice toda hora na relatividade, é uma loucura, mas enfim, isso fica mais pra frente pra gente discutir. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é que ds ao quadrado ds ao quadrado é dx c, né, cdt. Esse dx0 eu poderia escrever como sendo dx mi. Na verdade, né, é só a gente escrever isso daqui, né, que a gente já tem. Ele é a soma, né, de mi. Então, pega aí. CDT, que no caso é dx0, quadrado, menos, aqui sim agora, a soma dxmi, vou ter que colocar aqui embaixo, eta mi, tá? Esse índice aqui vai de 0 a 3, aqui também de 0 a 3. Eu tive que colocar aqui embaixo porque não coube ali. Legal.
E aí, a gente faz, na verdade, é o seguinte. Eu vou... o eta mini, as propriedades dele são o seguinte, olha só. Eta mini. Ele tem quase as mesmas propriedades que o delta de Kronecker, a única diferença é que ele é zero se... Deixa eu pegar outro giz aqui. Se... Aqui, né, igual também se o Mi for diferente de Ni. Ele é 1 se o Mi for igual a Ni, só que igual a zero, tá? E ele é menos 1 se Mi for igual a Ni, mas diferente de zero, tá? Justamente para entender aquela matriz lá que a gente tinha. Portanto, olha só, o eta mini ele vale 1, né? Sempre que eu tenho o Mi igual ao Ni. Então se esses índices aqui forem iguais, só que eles forem zero, isso daí vale 1, que é o caso aqui, né? É o caso aqui. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, olha só. ds, eu posso escrever isso aqui simplesmente como sendo dx ao quadrado, né? Eu posso escrever isso aqui simplesmente como sendo dx. Tem uma coisa na relatividade que é chamada convenção de Einstein, que a gente não precisa colocar o somatório. Sempre que eu tenho dois índices aparecendo iguais, já indica a soma. Como assim, ó? dx mi, dx ni, eta mi ni. Tá vendo que eu tenho o índice mi aqui e o índice mi aqui, o índice ni aqui e o índice ni aqui. Então eu não preciso do símbolo do somatório, porque esse fato dessa repetição dos índices mudos já me diz que eu tenho uma soma, tá legal? Então, bom, se eu quero ds, eu extraio a raiz. Então ds é dx mi, dx ni, eta mini, né, multiplicado pela métrica. E se eu quero só s, né, então eu integro isso aqui dos dois lados. Isso daqui é a integral de dx mi, dx ni, eta mini. Bom, isso aqui, né, então é o espaço-tempo de Minkowski. Esta é a métrica de Minkowski, né, que a gente utiliza naquele espaço-tempo plano, certo? Mostramos por que a necessidade de 4 dimensões, as 3 espaciais elas não dão conta, a gente precisa usar o tempo como sendo uma dimensão, e justamente essa compactação desses índices ajuda muito, a gente usa muito na relatividade justamente para não ficar aqueles termos gigantes lá, né? E também para não ficar toda hora aparecendo somatório aqui pra gente, né? Então, bom, a partir daqui já ficam, as coisas vão ficar muito mais abstratas e complicadas, eu diria, né? Então, eu vou parar por aqui mesmo, né? A gente poderia continuar isso daqui, mas falar do tensor métrico que é também a métrica, né? Que é o Gemini, mas não convém nesse vídeo falar sobre ele, talvez no próximo vídeo a gente possa falar tranquilamente. E, bom, então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltei a gravar, né? Vou continuar com os vídeos. E, bom, é isso aí. Relatividade. Fiquem bem aí. Valeu, falou.